Folha volta ao vivo com o resultado da apuração em 50 cidades do segundo turno. Estamos quase com 100% das urnas apuradas pelo país. Eu estou aqui com o Eduardo Scolesi, coordenador da agência Folha, Marcos Augusto Gonçalves, colunista da Folha, Fernando Rodrigues, também colunista da Folha, para discutir o resultado das eleições. Fernando, Meg, Scolesi, quem ganha e quem perde nessa eleição? Acho o seguinte, é indisputável que o maior vencedor nessas eleições é o Partido dos Trabalhadores e dentro do universo dos petistas o maior vencedor é o ex-presidente Lula. É claro que há nuances no meio disso daí tudo, eles tiveram algumas derrotas também por aí afora, é possível argumentar que não ganharam Salvador, né? Perderam Fortaleza. Isso, há claro atenuantes. Mas se é para apontar numericamente e politicamente um vencedor, é PT e Luiz Inácio Lula da Silva. Num patamar um pouco inferior, mas não muito, o PSB de Eduardo Campos e o próprio Eduardo Campos. E os outros partidos, em geral, tiveram mais derrotas que vitórias. Agora, Fernando, é possível que amanhã, em coletivas, o PSDB e o DEM também falem que são até vencedores das eleições. O DEM, por exemplo, estava sem nenhuma prefeitura de capital, conquistou Salvador, que é uma vitória importante, num estado governado pelo PT, e já tinha conquistado Aracaju, outra cidade nordestina, no primeiro turno. O PSDB estava com uma prefeitura, que era São Luís, e agora sai com 4 prefeituras, e a principal, simbolicamente, Manaus, com a vitória do ex-senador Arthur Vigílio, que teve contra ele, durante a campanha toda, a presença da Dilma e do Lula no palanque adversário. Eu acho que essas derrotas dos partidos governistas e vitórias de tucanos, democrata em Salvador, representam o seguinte, aquele sinal bom da democracia, que o partido que está no poder às vezes fica muito forte, pode muito. Lula pode muito, mas não pode tudo. Sim. Outro vencedor foi o Eduardo Campos, não de... Estamos com os dados agora na tela, se a gente conseguir mostrar como é que é a evolução do número de prefeitos por partidos. Esse número é interessante porque ele mostra que tem uma curva vermelha que só sobe e uma curva cor-de-rosa, que é o PSB, que também só sobe já há várias eleições. Exato. E os outros só descem. Quer dizer, essas curvas são muito eloquentes. PMDB cai, PSDB cai, todos caem. O DEM nem aparece nesse quadro porque ele tem tão poucas prefeituras que nem aparece. Agora, uma coisa interessante, Meg, do PSB, ele fez 5 disputas importantes e acirradas contra o PT nessas eleições e ganhou nas 5. Fortaleza hoje, Belo Horizonte, Recife, Campinas e Cuiabá. Nessas 5 contra o PT, vitória do PSB. E vai ser o partido com o maior número de capitais a partir de 2013. Com 5 capitais, o partido de Eduardo Campos, não tem nenhum outro partido que tenha mais capitais que ele. É claro que o PT tem São Paulo, que valem talvez mais do que todas juntas, mas ainda assim é importante estar bem posicionado nos estados, porque o país é uma federação, você tem que ter seções do seu partido pelo Brasil inteiro, e é o que ele está fazendo. E serão esses prefeitos que estarão comandando as cidades na eleição de 2014, presidencial e estadual também. Fernando, e você como é que vê a derrota do Serra é uma vitória do Aécio, indiretamente do ponto de vista, quer dizer, era presumível que o Aécio seria o candidato do PSDB. Com uma vitória do Serra, poderia eventualmente colocar ainda alguma dúvida em relação a isso. Agora não há nenhuma dúvida quanto a isso. Então acho que internamente no PSDB tem um deslocamento mesmo de eixo de São Paulo para Minas, você concorda? Eu acho que no caso do Aécio Neves é um pouco ambíguo o resultado. Eu particularmente acho que ele no máximo ficou na mesma nessa eleição, pelo seguinte: ele ganhou Belo Horizonte por meio do PSB, que é um partido governista. Eu tenho dúvidas que o PSB vai desertar Dilma Rousseff e o PT para apoiar Aécio para presidente. Então, Márcio Lacerda é mais Aécio do que PSB. E Márcio Lacerda né? está afiliado ao PSB, mas é ligado ao Aécio. Sim. Aécio Neves perdeu algumas prefeituras importantes em Minas Gerais, você sabe, o PSDB nas 10 maiores cidades não ganhou como esperava ganhar. No restante do país, o que Aécio Neves presenciou?
um desempenho ruim do partido dele. Desempenho ruim em São Paulo, onde perdeu cerca de 40 cidades. Aí Geraldo Alckmin é outro perdedor. Viu o partido perder força nacionalmente, né? O número de prefeituras do PSDB é menor. E para ser presidente da República, você tem que estar com o seu partido igual um time de futebol, ganhar na hora certa, começar a ganhar na hora certa. Ele está perdendo na hora que não deveria perder. Daqui a 2 anos ele tem o apoio do PSDB, claro, mas quem é que vai dar tempo de televisão para Aécio Neves? Os democratas? Os democratas não têm mais tempo de TV. Talvez ele esteja apostando tudo no PSB. Ele mesmo disse que fez mais campanha para o PSB do que para o PSDB. Mas aí tem o fator Eduardo Campos também, né? Porque o Eduardo Campos também é um presidenciável. O que mais interessa ao Eduardo Campos? Ser candidato em 2014, já desertar do PT, ou se manter dentro do campo governista, apoiar a reeleição de Dilma Rousseff daqui a 2 anos e se posicionar para 2018. Jovem, tem tempo. O tempo só não presta para quem não sabe esperar, não é isso? Fernando, você acha que a presidente Dilma agora, no começo do ano de 2013, na reforma ministerial, vai pensar em agradar mais o Eduardo Campos, o PSB, ou não vai dar esse sinal? Eu acho que a presidente Dilma Rousseff vai fazer uma engenharia, uma arquitetura agora para facilitar tudo o que for possível para a reeleição dela. E aí está incluído o PSD de Gilberto Kassab e o PSB de Eduardo Campos. Ela vai tentar ciscar todos para dentro, porque é isso que ganha a eleição no Brasil. Ela teve, a gente se esquece, em 2010, a maior aliança formal da história brasileira pós-ditadura em números de partido para que ela fosse eleita presidente. Nunca um candidato a presidente teve tantos partidos formalmente apoiando. E ela viu que vai tentar fazer isso é o tempo de TV que faz a diferença. O Kassab, embora tenha sido derrotado pela avaliação da prefeitura dele, que foi muito ruim, né, e pela derrota do candidato que ele apoiava, ele, por outro lado, o partido dele também saiu-se bem, né, na eleição. Foram 500 vitórias, né, uma coisa considerável. Então, ele é um derrotado que, por outro lado, também teve um bônus, ele é um vitorioso. Fica meio na mesma, com viés de alta. Ele conta com a simpatia da presidente, ele poderia ter apoiado até o Haddad, não fosse o Serra candidato. E o PSD sai com a prefeitura de Florianópolis. E já tem um governo também em Santa Catarina. E Ribeirão Preto. Sim. Então ele é um partido que talvez esteja ocupando no espectro partidário brasileiro uma posição que o Democratas não soube ocupar, todos aqueles do tronco da antiga arena, da direita clássica, não souberam ocupar durante anos a fio. E há em todos os países que são democracias estabelecidas um espaço de 30% a 40%, às vezes por cento para a direita. Embora o Kassab diga que o partido dele não é nem de direita nem de esquerda. Talvez é por isso que ele esteja ocupando. Agora, senhores, como é que fica a situação no estado de São Paulo e o projeto de reeleição do Geraldo Alckmin? Pergunto porque o partido do governador PSDB não saiu bem. Ganhou Sorocaba e Santos. Sorocaba foi uma virada de última hora. Foi uma virada de última hora e Santos já tinha ganho. Perdeu São José dos Campos. Por outro lado, o PT levou São Paulo, Guarulhos, Santo André, São Bernardo, São José dos Campos, Osasco e Mauá. Quer dizer, e o PSD do Kassab e Ribeirão Preto, né? Sim. Agora, a grande dúvida para 2014 é saber quem que o presidente Lula, ex-presidente Lula, vai indicar para ser o candidato para São Paulo, né? Eu não tenho dúvidas que o grande sonho dourado do PT já há muito tempo é conquistar pela primeira vez, coisa que nunca conseguiu, o Palácio dos Bandeirantes, o governo do estado de São Paulo. É muito difícil, porque é um reduto, é o último bastião tucano, que realmente é o núcleo duro do tucanato, é o Palácio dos Bandeirantes. Nunca perderam, já perderam a prefeitura, cidades como São José, etc. Mas Palácio dos Bandeirantes nunca. Então vai haver um ataque especulativo de todos os lados. E aí eu digo, é o PT de um lado muito forte e do outro, não subestimem o poder de Gilberto Kassab com o seu PSD aqui, que vai fazer de tudo contra a reeleição de Geraldo Alckmin. Por quê? Porque Geraldo Alckmin foi muito contra a administração Kassab, contra a criação do PSD. Então Alckmin tirou um pouco o vice sitiado. do governo, da secretaria do Guilherme Afif. Alckmin está um pouco sitiado agora, mas vamos também fazer uma ressalva aqui. Já vi muitas vezes, depois de uma eleição municipal, o partido ganha São Paulo, diz que vai ganhar tudo e depois, 2 anos depois, não ganha nada. Tem que esperar. O PT dessa vez tem vantagens, eu acho, pela sua própria deserção da política exclusivista, ética, de não alianças. O PT tornou-se um partido que se alia com qualquer um. É verdade. É verdade. Então,
vai disputar o governo daqui a 4 anos com uma outra situação em termos de aliança, de disposição de aliança, e o governo federal vai fazer tudo para amparar essa prefeitura do Haddad. Que O vocês que os acham? paulistanos não vai ser mal também. Quem vocês acham que vai ser o candidato do PT ao governo de São Paulo? Se fosse hoje, certeza o Padilha, Alexandre Padilha, ministro da Saúde, dedo do Lula, indicação. Ou você acha que o PT vai fazer prévias Você agora? sabe que eu tenho dúvidas sobre como que ele vai tatear esse terreno. Eu tenho a impressão de que ele vai se aconselhar muito, ao contrário do que as pessoas acham. O ex-presidente Lula fala com muitas pessoas para formar as convicções dele, não é tudo da cachola dele, né? Do nada. E se prevalecer a lógica do novo, o perfil do ministro da Saúde cabe como uma luva. Mas se ele achar que não... Ele vai apoiar o Mercadante. Mas quais são as outras opções? já A foi, Marta, já o foi. Mercadante? O que dizem que é um Diz desejo ela- assim, impacto, né, no coração dele, se ele pudesse, é claro que daí talvez não atenda ao perfil do novo, seria o prefeito de São Bernardo, Luiz Marinho, que é muito amigo Mas dele. o Marinho já mas- disse que fica mais 4 anos, enfim. Ah, mas aí Mas o dizer que isso, se diz também, a Marta disse também que não quer ser candidata Serra, todo mundo já a disse. governadora. Vamos Mas ver. o PT não vai fazer prévia e o Lula, depois de ter indicado agora o Haddad... Acho que uma coisa que a gente tem certeza é o seguinte, a gente não sabe quem vai ser o candidato do PT ao governo de São Paulo, mas a gente Mas quem sabe vai que quem ter- vai indicar é o Lula. né? sem E que dúvida. vai ter, e pelo visto, vai concorrer com muitas chances, né? Porque eu acho. o Lula deu 2 dedaços muito Você bem sabe que sucedidos. tem outro aspecto interessante, nunca desde o fim da ditadura, quando voltou a ter eleição aqui na cidade de São Paulo, na capital, o presidente da República conseguiu ver eleito durante o seu mandato alguém do seu partido. Fernando Henrique foi presidente 8 anos, nunca nenhum tucano governou São Paulo quando o Fernando Henrique era, Curioso. não é, presidente. A Marta ganhou quando o Fernando Henrique era presidente, quando o Lula ganhou, ela perdeu. Exato. E agora, pela primeira vez, a presidente é do PT e o prefeito eleito é do PT. Bom, senhores, quero agradecer a presença de vocês e a gente vai assistir agora uma reportagem, depois, ao final desse bloco, uma reportagem sobre como foi a campanha do Haddad, acompanhada pelo repórter aqui da Folha, Bernardo Melo Franco. Quando a apuração de votos do primeiro turno em São Paulo estava acabando, a ministra Marta Suplicy disse que o pior para Fernando Haddad já tinha passado. No segundo turno, o Haddad, desde o início, assumiu uma condição de favorito. Ele já abriu a campanha com 10 pontos de vantagem no Datafolha, levou essa vantagem até 17, e depois ela oscilou para 15, faltando 4 dias apenas para a eleição. Com os governos Lula e Dilma, o paulistano viu sua vida mudar para melhor da porta para dentro de casa. Tem mais emprego, mais comida, mais eletrodoméstico. Mas da porta para fora, que é onde a prefeitura atua, a história foi bem diferente, principalmente para os mais pobres. A campanha nesse segundo turno ficou mais agressiva, Haddad foi alvo de uma série de ataques da campanha adversária. Vão querer repetir mensalão aqui e veja só, o negócio de mensalão não é rumor, não. O Fernando Haddad teve uma postura mais agressiva nos debates. Isso chegou ao auge, talvez, no debate do SBT, faltando 4 dias para a eleição. Olha, Serra, teu desrespeito chega às raias da insanidade. Uma postura muito diferente do candidato Paz e Amor, que ele vinha procurando ser no primeiro turno. Nesse segundo turno, agora a gente viu pela primeira vez um Haddad pitbull, um Haddad que ia para cima do adversário. Nós não podemos baixar a guarda. Esse é um recado para toda a nossa militância sobre o jogo que o Serra faz, sobretudo nas últimas semanas. Aí ele é terrível. A eleição de Fernando Haddad representa, em primeiro lugar, uma vitória pessoal do ex-presidente Lula. Eu só quero que vocês tenham uma chance a esse companheiro. Com a vitória, Haddad consegue igualar o desempenho da presidente Dilma Rousseff, que foi eleita na primeira disputa eleitoral da qual ela participou. A vitória dele abre caminho para novos nomes também serem testados nas urnas.